Sexta-feira, 17 de junho, estamos aqui em mais um Falando Entre Nós, na série Mulheres que Brilham. Estamos na quarta parte dessa série. Já tivemos aqui Dorcas, já tivemos aqui Raabe, já tivemos aqui Esther e hoje não será diferente. Teremos mais uma mulher que brilhou de forma extraordinária no seu próprio tempo. Uma mulher no tempo atual para falar dessa mulher brilhante. Olha só, como nós divulgamos desde o início da semana, estaria conosco Creuza Andresa Vieira. Sim, ela estaria conosco hoje aqui, participando ao vivo, né, do Falando Entre Nós, Mulheres que Brilham. Porém, houve um imprevisto, né, e ela não pôde estar conosco aqui, mas futuramente estará sim conosco, participando ao vivo, a Andresa Vieira. Mas ela nos deixou aqui uma substituta à sua altura. Estará aqui conosco a Priscila Vieira, que é a irmã da Andresa Vieira, né? Então, que você possa desde já começar aí a compartilhar, a mandar para todo mundo da tua rede aí, os teus contatos no teu Instagram, vai marcando todo mundo, vai mandando para todo mundo. O importante é que nós tenhamos uma interação, que você possa curtir bem muito aí, muito like no coraçãozinho, que você possa comentar, interagir conosco a todo momento. Eu vou estar sempre aqui atento, prestando atenção no que você está comentando na live de hoje, para que você possa trazer aqui os comentários mais relevantes. Então, fique conosco, compartilhe o máximo que puder, para que o Instagram veja que a interação crie uma maior relevância na página e assim nós alcancemos o maior número de pessoas possíveis. Amém? Que Deus nos abençoe na noite de hoje. Amém? E nós queremos aqui ver se a nossa convidada já está aí, a Priscila Vieira. Vamos ver se Priscila Vieira já está por aí. Tá sim. Priscila Vieira. Vamos fazer um convite para ela entrar aqui ao vivo conosco. E você que está aí do outro lado, pode até começar a comentar, tá bom? Comenta aí com a gente o que você tem achado, tá bom? Amém. Aqui não aparece. Agora! Amém. Você pode comentar aí o que você achou desde Dorcas. Priscila Vieira, graça e paz. Priscila, paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem. Tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo, Priscila. Estou sem áudio. Só um momento, Priscila. Estou aqui sem áudio. E? Tá dando para me ouvir? Que a gente vai resolver aqui esse probleminha de áudio. É muita emoção. Laura, por favor. Laura, minha assistente aqui, minha filha mais velha. Por favor. Obrigado, Laura. Só um momento, Priscila, que a gente está resolvendo aqui o problema de som, para a gente poder te ouvir bem também. Agora estou ouvindo bem, Priscila. Graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Que honra ter você aqui conosco, participando conosco nesse momento incrível, né? Falando. Eu estou ouvindo você agora, estou ouvindo bem. Amém. Tem um delayzinho. Certo. Isso. A gente vai ter um delayzinho. Tá bom. Tá certo. Ou então vamos fazer o seguinte, vamos fazer, tira o microfone. A gente ouve bem melhor. Eu vou poder ouvir. Amém. Vamos lá. Graças a Deus. Agora foi. Agora eu estou ouvindo bem, Priscila. Pronto. Glória a Jesus. Agora está tudo na bênção. Vamos embora. Gente. Tá certo. Dia de luta e dia de glória. Vamos lá. Priscila, eu queria então que você se apresentasse, tá bom? Para todo mundo que vai estar conosco aqui nessa noite. Pronto, eu sou Priscila, sou irmã de Andresa, mais conhecida como Creuza, né? Já que ela chama todo mundo de Creuza. Mas ela não me chama de Creuza, não, só o povo da igreja. Eu sou membro da Assembleia de Deus,
E eu já conheço o Josimar faz tempo, acho que a gente já fez acampamento junto com a Igreja Batista. E é um prazer estar com vocês. E sou amante da palavra de Deus. Então, onde tiver dois ou três reunidos no nome de Jesus, ali a presença dele está. E compartilhar sobre mulheres da Bíblia é o que nos fortalece, né? Seguimos exemplos de quem veio antes de nós. Amém. Josimar. Aleluia. A gente está tendo um delay aqui, tá, para poder ouvir um ao outro, mas acho que a gente vai resolver isso para virar a câmera para a câmera da frente. Espera aí. Me ajuda. Foi mais legal. Fica melhor assim, desse jeito, ou outra forma, deitada? Deitado, Priscila. Por favor. Bom, eu Agora. acho que agora vai sair. Aleluia! Agora está na bênção. Amém. Priscila, como nós combinamos, a nossa série fala sobre mulheres que brilham no tempo atual, falando sobre mulheres que brilharam na sua própria época. Como eu já disse, passaram por aqui já Dorcas, Raabe, passou por aqui Esther, e agora chegou o momento da gente conhecer a mulher que brilha hoje através de você. Eu escolhi falar sobre Ruth, que eu acredito Ruth, que... uau! na verdade, é uma dupla, né? Acho que não pode falar Ruth sem citar Noemi, e não existe Noemi se não existe uma Ruth. Isso Então, mesmo. é duas no preço de uma. Mas a gente vai dar mais enfoque em Ruth. Como é que a gente vai conduzir, Josemar? É eu falando só ou você vai fazer alguma pergunta? Não, nós vamos interagir aqui. Vamos interagir e vamos ver a interação também das pessoas que vão estar aí conosco, Priscila. As pessoas vão comentando algumas coisas e em alguns momentos a gente vai dar uma pausa para a gente poder falar aqui sobre o comentário que eles estão fazendo, tá bom? E assim a gente vai indo por um bom tempo aqui batendo esse papo legal. Então, Priscila, a ideia é falar sobre a mulher que brilha. Na sua opinião, como você falou aí, é impossível falar de Ruth sem desligar Noemi. Mas nesse sentido, na sua opinião, o que Ruth tem que faz com que ela seja uma mulher que brilha? É uma mulher improvável, de uma nação improvável, condenada por Deus, que, segundo Deuteronômio capítulo 23, do versículo 3 ao 6, que nem um amonita, nem um moabita poderia entrar no templo de Deus, na sinagoga, na presença de Deus, durante 10 gerações. E antes de Ruth, não podia, e depois de Ruth também não pôde. Então, ela era uma mulher que não podia, como ela era uma moabita, ela não podia entrar nem os descendentes dele na presença de Deus. E ela tinha um coração tão bom, tão dedicado a Deus, que ela conseguiu mudar a história, inclusive o bisneto dela, que é Davi, foi ascendente, né, que veio antes, que Deus disse, da descendência de Davi, o reino de Davi seria Jesus. E era Dá mais volume? Entendi. Priscila, interessante é assim, como você mesmo falou, é difícil falar de Ruth sem falar da história de Noemi, né? Na verdade, é impossível falar de Ruth se não falar de Noemi. Tá falando? Por quê? Porque se Noemi nunca tivesse ido para Moabe, Ruth nunca teria conhecido Noemi e nunca teria vindo para Israel, para Belém. Então,
é um traçado, certo? De Deus. Quando Deus decide conduzir alguém para o caminho dele, ele traça pessoas de caminhos. Isso. E tem umas particularidades aí sobre Ruth, né, Priscila? A Andresa está falando do meu áudio. Tá dando para ouvir? Ou é porque eu estou Tá deitada dando aqui? para ouvir perfeitamente, eu estou ouvindo você bem. Andresa, tá dando para ouvir? Tá. Ok. Tá cortando. Enfim. Agora a tua câmera tá na vertical, né? É porque eu tô segurando. Tá. Então, Vou peraí. ficar assim, tá bom. Vá. Continue. A gente prefere na horizontal, porque na horizontal, quando a gente for salvar o vídeo, ele salva na tela por completo. Quando fica na vertical, Entendi. não salva a tela inteira, fica só um pedaço da tela. Beleza. Tá certo. Continue, Josimar. Então, Priscila, existe particularidade aí sobre Ruth, né? Você vê, primeiro, a primeira particularidade que a gente nota, Ruth, ela era viúva, Noemi era viúva, a outra era, Noemi era viúva. O que foi que aconteceu, Priscila? Que bagunça é essa? Veja bem. Tem que voltar no tempo, né? A história de Ruth e Noemi começa quando o sogro de Ruth, o marido de Noemi, decide levar os dois filhos, Malom e Quilion, para Moabe. Por quê? Porque estava tendo uma fome. E essa fome é como se fosse hoje. Hoje o Brasil não está em crise, muita gente está migrando para outro país, muita gente está indo para Portugal, para outros países para fora para tentar uma vida melhor. Então, Elimeleque decidiu migrar para Moabe para ter uma vida melhor. Só que quando ele chegou lá, com os dois filhos e a mulher, ele morreu. Então, Noemi ficou com os dois filhos. E aí os rapazes se apaixonaram por duas moabitas e se casaram. Porém, eles dois também morreram. E quando eles dois morreram, ficou 3 viúvas numa casa. Viúva naquela época era um sinal, era para uma mulher a pior coisa que tinha, porque a mulher se sustentava através do marido. Hoje muitas mulheres trabalham, mas naquela época era quase impossível a mulher trabalhar. Então ela dependia do marido. E quando o marido morria, dos filhos. E o que foi que aconteceu na vida de Noemi? Morreu todos os homens. E para os judeus, ou para os israelitas, não era para ter casinho deles com a moabita, então já estava numa situação difícil. Então, quando ela viu que não tinha filhos, não tinha neto, não tinha nada da vida, e só tinha 2 noras, então ela viu numa vida sem... Ela tentou convencer tanto a Ofa, que é uma das noras, e Ruth, para voltar para a casa dos pais e ela voltar sozinha para Belém de Judá, onde ela era natural. E quando ela decidiu voltar, Ofa desistiu logo da sogra, mas Ruth se agarrou, ela disse assim, eu acho que o texto que vocês mais conhecem, eu vou ler aqui, que é Ruth capítulo 1, versículo 16, né? 16 e o 17. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousarem a noite, ali pousarei eu. Aleluia. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Ela decidiu seguir o Deus de Israel. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Então ela disse assim, onde tu for, eu for. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aleluia. E se tu morrer, eu vou morrer ali também, junto contigo. No mesmo lugar que tu for enterrado, eu vou ser enterrado também. Então ela disse assim, não me convence não. Eu vou contigo, vou ser o pé no teu sapato, a pedra, eu não vou te soltar, vou te agarrar, vou ser o grude da tua vida. Não me desiste de mim, não, que eu não vou desistir de tu, não.
Aí Noemi, tá bom, não desiste dessa mulher, então vamos voltar, né? Quer ir? Então vamos. Sabendo que vai ser difícil lá, mas vamos. Pois é, que incrível, né, Priscila? Porque a generosidade. Aqui nós estamos botando destaque Ruth. E existe generosidade das duas partes aí. Concordo plenamente com Sim. você quando você diz que é impossível falar de Ruth sem falar sobre Noemi. Noemi, percebendo que Ruth e Orfa tinha toda uma vida pela frente, que poderiam casar novamente, estabelecer família, liberou as duas noras para viverem as suas vidas. Uma optou por sim viver a sua vida, reconstruir e ir embora, e a outra disse: não, ficarei com você. Onde você viveu, viverei. Onde você morreu, morrerei. O teu Deus será o meu Deus. Quem era Ruth? Ruth era uma estrangeira. Sim, é uma estrangeira, né? Mas ela se amou a sogra de uma tal maneira que desistiu de tudo para seguir a sogra. E também cria no Deus que a sogra falava, que é o Deus de Israel. Aleluia. Nosso Passou a crer, Deus. né? Ela passou a crer, ela passou a Sim, conhecer, né? sim, porque os moabitas não acreditavam no Deus de Israel, né? Não. Porém, eu acho que a vida que ela passou a conhecer, o exemplo de Noemi, é o que eu acho que a vivência que ela tinha com Noemi antes, eu acho que não está escrito na Bíblia, mas dá para imaginar que tenha Sim. sido isso. O exemplo que Noemi já tinha dado para ela, a vivência, a provisão de Deus, o Deus de Israel, que ela passou a conhecer através de Noemi, foi que fez ela dizer: não adianta eu voltar para os deuses daqui de Isso. Moab, eu vou com Deus, eu vou seguir Noemi, servir ao Deus dela, porque eu vejo que esse Deus é o verdadeiro Deus. E o Deus que ela serve é o Deus que eu sirvo. Aleluia, aleluia. E a gente percebe aí que na volta de Noemi com a sua nora, né, para a cidade de origem dela, eu costumo dizer quando eu leio esse texto, Priscila, uma vez eu e a Taini, minha esposa, nós ministramos num culto para casais e usamos a Ruth e o Boaz como exemplo para ministrar. E eu usei a expressão seguinte, assim, bem nordestina: Ruth, ela foi uma mulher macho, senhor. Né? Ela tomou, eu usei essa expressão, Priscila, porque ela fez o que foi que Ruth fez. Você pode me esclarecer isso aí? Assim que voltaram, elas tinham onde ficar. O que ela foi fazer? O que ela foi procurar? Um parente mais próximo, um parente que era rico, né? Não, na verdade, Deus conduziu ela. Na verdade, Sim. as pessoas podem dizer que é coincidência, mas nada na obra nada que Deus faz é Nada. coincidência. É propósito de Deus. Ela começou a trabalhar, ela foi procurar, porque antigamente tinha um costume assim. É que eu gosto de ter os costumes, né? Tem o que a Bíblia diz. Quando você tinha um campo, quando você ia colher, ela chegou bem no período da colheita. Se você ler Isso. a Bíblia, diz que ela voltou aqui. Em Ruth 1:22 diz assim: assim Noemi voltou e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltaram dos campos de Moab e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas, ou seja, no período da colheita. Isso. Naquela época, quando se tinha a colheita, Deus tinha dado uma ordem: deixa os cantinhos da plantação e o que caísse para os órfãos, as viúvas e os necessitados. Então, ela foi procurar um campo, quando ela viu que era o período, então ela chegou lá com Noemi e disse: vá, minha filha, procura aí alguma coisa para a gente viver. E aí ela foi para um campo, e o campo que ela foi era de Boaz, só que nem Ruth sabia, nem Noemi sabia. Exatamente. E aí, quando chegou no final, que já tinha passado o período, é que ela descobriu que o campo era de Boaz, e que era remidor, era um dos remidores, era parente de Noemi, era parente de Elimeleque, que era o marido de Noemi, Isso. e, portanto, era um remidor.
Exatamente. Ele tinha preferência, né? Na verdade, ele não tinha preferência, tinha um que era antes dele, né? Então, esse antes dele permitiu, né? Vendo que ela tinha chamado a atenção dele, porque ela chamou a atenção dele. Ele procurou saber logo quem era aquela mulher que estava lá no campo, se dedicando tanto, trabalhando tanto. Aí todo mundo disse: não, essa é a nora de Noemi que voltou com ela. Aí todo mundo disse: não, dá preferência a ela. Dá preferência a ela, deixa cair mais espiga aí para ela colher mais, porque eu sei que ela foi boa com Noemi e a gente vai retribuir isso. E aí, quando chegou o período, né, do final, Noemi, que já percebeu, né, que ele poderia ser um remidomor e que já estava com os 4 pneus e estepe arriada por Ruth. Ou seja, ele estava apaixonado já por Ruth. E aí, quando ela percebeu, segundo, ele não era uma pessoa tão nova, né? Ele era já um pouco mais velho. Mas aí, ela teve uma festa, eu vou já falar o contexto, né, que você estava dizendo. Teve uma festa, e aí a Ruth disse, mas ele não fala comigo. Faça o seguinte, que Noemi era inteligente. Faça o seguinte, olha lá, quando ele for deitar, quando ninguém estiver percebendo, aí você descobre os pés dele e deita a cabeça nos pés dele. Quando ele perguntar, e você diz, você é meu remidor. Me redima. Por quê? O que era a função do remidor? Era você casar com a viúva e assumir todas as terras do falecido. Então, ele teria que assumir a viúva, mas também a todas as terras. Ele ia pagar todas as dívidas, ia recuperar a casa, os terrenos, tudo, para a família de Noemi. Então, ele era o remidor. Noemi e aí, quando ele percebeu aí, né? Que... Noemi quis dar um empurrãozinho aí na história, né? Eu acho que eu disse assim, esse homem é muito parado, vamos resolver logo, porque senão a gente não vai encontrar mais ele. Vamos colocar logo aquela famosa faca no pescoço para ver se ele se decide. Já que não vai decidir, então vamos por estratégia. Mais ou menos por aí mesmo, viu? Mas Boaz foi um homem de Deus. Sim. Aí quando ele viu que era Ruth, aí ele disse, olha, tem outro antes de mim, eu vou conversar com ele. Mas aí você vai ter a resposta. Aí quando ela chegou em casa, ela contou a situação para Noemi, que Noemi deu uma frase, disse uma frase que é muito citada. Deixa eu ver aqui, que a minha Bíblia está toda arriscada, mas aí... que ele diz assim, sossega minha filha. Eu não lembro qual é o versículo, porque... eu acho que é... Enfim. Noemi diz assim, sossega minha filha, que esse homem não vai descansar até que resolva esse negócio. Exatamente. Então, ela decidiu que ia fazer isso. E o que acontece Ruth 3 e 11 diz assim, agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Isso foi Boaz dizendo a ela, prometendo, sossega, ninguém vai falar mal de você. Todo o meu povo, toda a cidade de Belém, todo mundo que te conhece vai dizer que tu é uma mulher virtuosa. Tu fica tranquila que a gente vai resolver essa questão. E aí, no decorrer da história, no outro dia ele foi para a porta da cidade, que era onde se reunia todos os anciões. Se você ler Ruth capítulo 4, versículo 1, ele chamou os anciões e chamou o outro remidor, que a gente ninguém sabe o nome, que ele na Bíblia diz fulano. Vem cá, fulano. E aí chamou 10 homens, anciões, que eram os juízes, eram os que decidiam, e aí se assentar e começar a contar. Aí fala assim, aquela parte que é de Elimelec,
Elimelec. E aí ele vendeu. Aí você tem intenção de comprar? Ele disse, tenho. Aí, se você tem intenção, então você vai ter que casar com a viúva. Aí ele disse, não, não quero não. Pode com Ruth. Então, disse, então, se você não quer, você vai. Tem o costume que você tinha que tirar o sapato e dizer assim: tome o sapato. Agora a responsabilidade que era para mim, estou passando para você. Então, ele deu o sapato, o fulano, que ninguém sabe o nome, para Boaz. E aí, quando ele dá o sapato, a partir daquele momento, diante de toda a sociedade de Israel e de Judá, né, que é Belém de Judá, sabia que, diante de todos, ele, Boaz, era o remidor mor de Ruth e de Noemi. Então, ele, a partir daquele momento, podia, sim, casar com Ruth. E a postura de Boaz, Priscila, foi uma postura muito exemplar, né? Ele cobriu ela, vestiu ela, ele fez com que ela não se tornasse uma mulher falada pela sociedade, porque eles adormeceram lá. E quando amanheceu, se ela saísse, se vissem ela saindo lá do local onde ele estava com ela, ela ia ser desonrada, né? E ele fez de todo um paramento para que não viesse a acontecer dela ser desonrada, né, pelo fato dela ter ido até ele. E assim, a estratégia de Noemi deu certo no fim das contas, né? O que acontece? Boaz já estava apaixonado por Ruth mesmo. Existem características em Ruth que faltam nas mulheres de hoje, Priscila. Você avalia alguma coisa desse tipo? Existem características de Ruth que estão ausentes em parte das mulheres de hoje? Olha, creio que sim, né? Porque, assim, se for no mundo evangélico... Botei Priscila em saia justa agora. Mas, assim, e no modo geral, sim, falta muito, muito, muito. Mas também não só na parte de Ruth, mas também na parte de Noemi, entendeu? Porque Noemi provou ser uma boa sogra e amiga. E ela também provou que era uma pessoa que tinha um coração bom, que conseguia ter um relacionamento, porque eu acho que atualmente uma das dificuldades que existe é relacionamento pessoal mesmo, assim, com relação a muita fofoca, muito fuxico, muita contenda, muita inveja. E você vê ali que em nenhum momento você vê uma sensação de briga, de conflito, de você querer ser maior do que o outro. Ruth não tinha intenção de ser maior do que Noemi. Não. Nem Noemi queria ser maior do que Ruth. Então você via um relacionamento de parceria, que hoje é muito difícil. Jesus já falou que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos, não de todos, mas de muitos esfriará. Isso. E eu vejo muito assim, a questão da falta de confiança, também a preguiça, né? Ela se dispôs a trabalhar. Acho que muita gente realmente não tem a coragem de se dispor, de lutar, através dos seus objetivos, de ficar esperando Deus cair do céu. Gente, só que cai do céu é chuva. A gente tem que se esforçar. Tem que ter um esforço da pessoa. Deus não vai descer e vai dizer, monte aí alguma coisa, faça alguma coisa. Deus vai precisar de ver o nosso esforço. Tem coisas que é para Deus fazer, mas tem coisas que Ele espera que nós façamos. Então, uma das coisas que eu admiro também nela é isso. A lealdade também. A lealdade. Ela foi leal. Ela foi leal, ela foi corajosa, ela foi ousada. Ela foi verdadeira. Acima de tudo, ela decidiu crer no Deus de Israel. No momento, eu creio, Priscila, que naquele momento em que ela disse para Noemi, olha, pronto, vou, o que você comeu, eu como, o que der para você dar para mim, o teu Deus agora é o meu Deus. Eu creio que ali ela converteu definitivamente o seu coração ao Deus de Israel e ali passou
de forma declarada. Talvez eu não tivesse declarado ainda até então, mas ali foi como se fosse uma confissão de fé. Ela decidiu claramente seguir de forma direta o Deus de Israel. Eu acho que isso fez toda a diferença. E chama a atenção, Priscila, como você disse, ela é o quê? Bisavó? É a bisavó ou tataravó? É a bisavó de De Davi. Davi, né? Que coisa incrível. Priscila, outra coisa que eu queria destacar aqui, eu já falei isso em uma outra live, quando nós falamos aqui com a Taimine, minha esposa, nós trouxemos a mulher que brilha, a Raabe. E muitos chamam a Bíblia de machista, né? Muitas pessoas lá fora, no mundo secular, artistas, pessoas que não têm a mesma fé que nós temos, costumam dizer que a Bíblia é machista. Mas olha que coincidência. Raabe e Ruth, elas estavam fora das características das mulheres que poderiam compor a genealogia de Jesus. E quem está na genealogia de Jesus? Raabe, uma ex-meretriz, e Ruth, uma estrangeira. Né? Geralmente, os hebreus, os judeus, eles não se davam bem com estrangeiros. Não era bem visto o casamento de um judeu, de um hebreu, com um estrangeiro. Geralmente se casa-se pessoas que são, no mínimo, de tribos diferentes, mas do mesmo povo, o povo hebreu. E Ruth era uma estrangeira, mas tanto Ruth quanto Raabe faz parte da genealogia de Jesus. E ainda mais, elas são citadas nessa genealogia, né? É algo que não é tão comum. Quando a gente vê uma genealogia, nós vemos apenas os nomes de homens sendo citados. Mas na genealogia de Jesus em Mateus, nós vimos lá Ruth e a Raabe. E eu louvo a Deus por isso. Como Deus é perfeito. Na verdade, ele selecionou, são 5, né? Tamar, Raabe, Ruth, a que foi a mulher de Urias, e Maria. São mulheres... Acho que se você ver a história das 5, tem alguma coisa que diz assim, não é para ser. Mas foi. Pois é. Né? Nenhuma, é porque assim, Deus não vê como o homem vê. Ele vê a aparência, mas Deus vê o coração, Deus vê a intenção. Deus vê o que não parece aparente aos homens. Mas ele esquadrinha, ele faz uma cirurgia no coração. Ele vai lá dentro do coração e vê a intenção. E não só vê a intenção, mas vê o futuro. Aleluia, é verdade. Ruth, ela foi leal, Ruth, ela foi proativa, ela foi corajosa, ela não teve medo de se expor, ela não teve medo de ir à luta, de trabalhar, de buscar o seu mantimento, e não só o dela, ela tomou para si a responsabilidade sobre outra pessoa, que é a sua sogra, a Noemi, né? E a gente vê aqui alguns casos, eu acredito ali, que Boaz, quando viu ela a primeira vez lá na vida, né, trabalhando, colhendo, ali dando duro, algo chamou a atenção dele. Ele quis saber quem era aquela mulher. E nós vimos aqui alguns casos de amor à primeira vista, e eu acho que nesse caso aí, pelo menos em relação a Boaz, parece que também foi amor à primeira vista, viu? Eu também acho, né? Mas aí ele esperou o tempo certo, né? Eu acho que ele analisou para ver se não era só um dia só. Ele esperou toda a plantação, toda a colheita, né? Então, a decisão dele só veio para o final, quando já tinha acabado a colheita. Então, às vezes tem um período de você se apaixonar pela primeira vez, mas aí você tem que analisar para ver se realmente dá certo. Isso. E como Deus é perfeito, né, Priscila? Porque, veja, às vezes as pessoas são muito criteriosas, né? Tem gente que é muito criterioso, só quer paciência, só quer assado. Avaliando Ruth, mais uma vez eu vou dizer, ela era uma estrangeira, né? Viúva de um marido judeu, de um hebreu, mas ela era estrangeira. Então, possivelmente, entre os hebreus, dificilmente ela casaria, porque as pessoas olhariam para ela de uma forma estranha, né? Mas ela tinha características que chamavam a atenção. A lealdade à sua nora, à sua sogra, aliás, a disposição para o serviço braçal.
diga-se de forma saliente aqui, ao serviço braçal. Ela tinha disposição e a fé no Deus de Israel, né, que ela professou ali, ao teu Deus agora é o meu Deus. Isso deve ser o ponto culminante para qualquer escolha, que você escolha alguém que tenha a mesma fé. Ruth foi um exemplo incrível de mulher que fez algo que surpreendeu tanto os homens da época como a sua própria sogra, que nenhuma sogra esperava que uma nora, após ter ficado viúva, quisesse continuar convivendo e até mesmo morando junto com ela, e inclusive assumindo a responsabilidade de cuidar. Justamente, eu acho, assim, eu sou assistente social e eu trabalho muito com idosos, assim, também questão de abandono, essas coisas. E você vê também muitas pessoas, tanto que abandonam idosos, quanto abandonam crianças e adolescentes. Então, a questão realmente de Ruth ter se disponibilizado a cuidar de uma idosa já é uma coisa bastante importante. E outra coisa também que eu estava analisando enquanto tu estava falando, me veio a lembrança que Boaz era neto de Raabe. Exatamente, neto de Raabe. Então ele já tinha, tipo assim, o jeito dele ser, ele, na família dele já não tinha essa questão de estrangeiro, não, porque a avó dele era estrangeira e era uma ex-prostituta. Pois é. Uma ex-meretriz. Então ele não tinha tanto preconceito com relação a Ruth, porque não cabia, na história... Não cabia preconceito ali. Ele foi ensinado de que Deus deu uma chance para a avó dele, porque a avó dele colocou o sinal no muro, né? Na muralha de Jericó, aqueles fios de escarlate que foi de salvação também. Então ele veio de uma família, de uma história de segundas chances, de pessoas que para a sociedade, é como eu disse, eram pessoas improváveis. Então ele já vinha de uma história de improbabilidade, entendeu? De tipo, a avó dele já era era Raabe. Então ele já tinha assim, poxa, por que eu vou julgar Ruth se Deus deu uma chance para minha família? Então, eu tenho também de ser misericordioso, porque o remidor é alguém que se coloca de misericórdia para isso. Pois é, a gente tem um exemplo de uma estrangeira, né, que veio trazer ruína. Quem foi? A Dalila, Dalila condenada, veio trazer ruína. Sansão com tanta hebreia lá, tanta mulher bonita hebreia, né? Sansão teve que escolher Dalila. Mas eu estudando os Juízes, né? Eu vi no capítulo 14, algo que passa batido por muita gente, Priscila. É necessário, às vezes, acontecer. Deus permite que muita coisa aconteça na nossa vida, porque Ele tem um propósito, Ele sempre quer tratar alguma coisa. Quando os pais de Sansão, não é o assunto de hoje, mas a gente vai só dar uma pincelada aqui. Quando os pais de Sansão, lá em Juízes 14, não entenderam porque Sansão foi escolher Dalila, aí o Senhor falou o seguinte, ele disse, olha, foi necessário, deixa ele escolher Dalila. É necessário. Eu estava esperando uma oportunidade para tratar com os filisteus. E essa é a oportunidade. Deixa, não tem problema não. Então, assim, mesmo que às vezes a gente não entenda, mesmo que fuja do domínio da nossa compreensão, Deus sempre tem um propósito para realizar. Então, na vida de Ruth, Deus também tinha um propósito. Foi necessário vir aquela fome. Tudo estava dentro do plano maravilhoso de Deus para a chegada de Jesus, porque tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Estava no propósito. Raabe servir de salvador ali para os espias em Jericó, né? E depois ela converteu seu coração ao Deus de Israel e servi-lo para que ela fosse a avó de Boaz, bisavó de Boaz, para que Ruth se encontrasse com Boaz e para que daí em diante
a genealogia de Jesus tivesse sequência até chegar a Jesus. Então, tudo estava dentro do plano infalível de Deus. Justamente. E quando foi aceita, né, para ser a esposa, teve uma bênção. Se você vê em Ruth, capítulo 4, versículo 11, diz assim: E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a essa mulher quem? Ruth, que entra na tua casa, que entra na casa de Boaz, como a Raquel e como a Leia, que são as mulheres que fundaram junto com Jacó as tribos, né? Que ambas edificaram a casa de Israel, e eis-te já valorosamente em Efraim, e faça-te nome afamado em Belém. O que Deus fez na vida de Ruth foi que o nome dela foi afamado. E seja a tua casa como a casa de Beres, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der dessa moça. Ou seja, Deus disse assim e cumpriu, porque Deus fez na vida de Ruth a bênção, essa bênção que os anciãos e todo o povo disseram para Ruth e para Boaz, foi que Deus fizesse o nome dela afamado, e foi, porque ela foi a bisavó de Davi, e o nome dela está na genealogia de Jesus, como você já disse. Então, assim, para quem não gosta de genealogia, eu sou apaixonada. Andresa está aí, ela pode até dizer. Eu gosto de ficar procurando meu bisavô, meu tataravô, meu porque a gente tem que entender de onde a gente veio. Isso. A gente não é uma obra do acaso. A gente não nasceu de proveta, não desceu nada assim, apareceu Priscila. Só Adão. E foi porque Deus fez com a mão. Aleluia! Mas o resto tem história. Todo mundo veio de alguém. Nem que a história. Pode ser que alguém da sua família, seu avô, seu bisavô, seu tataravô, alguém na sua história, não tenha uma vida muito agradável, não foi uma pessoa tão prodigiosa, não foi aquela maravilha de pessoa. Mas Deus é o Deus que muda a história. É o Deus que muda a história, muda situação, muda. Não significa que porque alguém da sua família não fez coisas boas, não significa que você vai fazer, nem que seus filhos vão fazer. Porque Deus agora não leva mais em conta os erros dos pais e dos filhos. Deus muda a situação se deixar Deus entrar no seu coração e mudar a sua história. Aleluia! Deixa Deus mudar a história. Ele é especialista assim como Deus em dar mudou a história de Ruth. Ruth podia ser mais uma moabita que não já tivesse o nome sumido da história. Isso mesmo. Mas ela decidiu seguir a Deus. Ela decidiu seguir a Noemi, e Deus mudou a história dela. Aleluia. E não só dela, mas toda a nação de Israel foi modificada pela decisão de Ruth. Aleluia. E hoje também nós somos alcançados pela decisão de Ruth, porque Jesus veio da descendência de Ruth. Isso. Davi é filho de Ruth, é da família de Ruth, é bisneto de... E bisneto. Jesus é descendente de Davi. Então, e a gente fomos alcançados pela salvação através de Davi. Aleluia. 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 Nós somos uma descendência real. Fomos enxertados nessa descendência, né? Nós não pertencíamos a ela, mas fomos enxertados nela. E glória a Deus por essa adoção, porque o adotado tem o mesmo direito do filho legítimo. Glória a Jesus. Somos adotados, como diz em 1 Pedro, capítulo 2 e 9. Nós somos a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, glória, que foi transportado das trevas para a sua maravilhosa aleluia. Luz. Aleluia. Então, assim como Deus mudou a vida de Ruth, Ele pode mudar a minha e a sua, independente de onde a gente estiver. Se Ruth foi enxertada na história de Israel, nós fomos enxertados em Jesus. Aleluia! Aleluia! Somos oliveiras. Somos jambuzeiros enxertados nas oliveiras e que damos frutos de oliveira. Glória a Jesus! Amém, meu Deus! Amém! Olha só, são características que fazem a mulher e o homem viver de forma extraordinária. Primeiro, Ruth honrou a
a sua nora, honrou aquela pessoa a qual ela sabia que haveria uma necessidade de um cuidado. Noemi ficaria sozinha, mas Ruth decidiu dedicar a sua vida primeiro àquela pessoa que ela sabia que iria necessitar de um cuidado mais próximo de alguém, de um parente a qual ela tinha perdido o filho, os 2 filhos, o marido, os 2 filhos. Ela não queria deixar a sogra sozinha e Ruth se propôs a cuidar da sogra como lealdade, né? Depois ela tomou para si a responsabilidade de suprir a necessidade da casa. Foi corajosamente, com disposição e botou a mão no peso, no pesado, no trabalho para ter o seu sustento. Depois, Ruth, olha só, na minha opinião, Priscila, Ruth foi uma mulher à frente do seu tempo, porque ela não esperou a atitude de Boaz na sua direção. E olha aí, fica uma lição para muitas mulheres que dentro das nossas igrejas ficam anos a fio esperando que Deus faça como a chuva, cair do céu o varão. Meu irmão, minha irmã, se interessou pelo varão, demonstra interesse, vai atrás dele, fala para ele. Ruth foi atrás de Boaz. Ela se interessou, ela sabia que era para ser, então acabou, meu filho, tem que correr atrás. Ela foi uma mulher à frente. Mesmo que leva o não, né? Né? O não já tem, né? Então, pois é, o não já tem. Vai tentar o sim, minha irmã, vai dar pela terra. Ruth foi uma mulher à frente do seu tempo. E, acima de tudo, ela declarou a sua fé. Quando ela disse, isso está gravado no meu coração. Quando ela disse, olha, o teu Deus será o meu Deus. Cara, que incrível. Que declaração incrível. Eu imagino, Priscila, o coração de Noemi como ficou ao saber que a sua forma de viver, dela, do seu marido, dos seus filhos, fez com que brotasse no coração de Ruth o desejo de ter o Deus de Israel, não só a forma de viver, mas pelas histórias que o marido de Noemi, que a própria Noemi e os seus filhos relatavam da história de Israel, as maravilhas, os prodígios, tudo que Deus operou na direção do seu povo. Criou ali, porque a palavra diz em Romanos 10, né? Que a fé, ela vem por ouvir. Então, ali, ela ouvindo a palavra de Deus, foi gerada uma fé no coração de Ruth, e Ruth professou ali a fé. Para mim, isso é o mais importante. Eu digo sempre, isso é o culminante. Varão, presta atenção. Escolhe uma mulher crente. Escolhe uma mulher que creia no Deus de Israel. Escolhe uma mulher parecida com Ruth, que seja leal. Leal aos seus pais, leal à sua família, leal às suas amizades, leal ao seu Deus, leal à sua igreja, leal à sua fé. Escolha uma pessoa que seja leal. Escolha uma pessoa que tenha coragem, que tenha atitude, que não tenha medo de botar a mão na massa, que seja da obra, que trabalhe para o serviço do Senhor, na casa do Senhor, para a glória do Senhor. Então, características físicas, e que não beleza, desista, né, no meio do caminho. Não desista, e que não no meio do desista caminho. Como órfã. Como órfã. Ninguém sabe o destino de órfã, né? Não. Não se relata mais. Mas eu fico imaginando, né? Poxa vida. Se ela tivesse ido com Noemi, poderia ter aparecido um Boaz para ela também. Outra história. Outra história. Mas a história era para Ruth viver. A história era de Ruth. O milagre era dela. Deus mudou a história de Noemi. Tanto é que Ruth teve um filho, né, que se chamou Obed. E aí eu gosto de citar na Bíblia, porque você pode ler depois, né? Ruth, capítulo 1, versículo 14, disse: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Ele te será recreador de alma e conservará a tua velhice. Pois tua sogra te ama e o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Ou seja, Ruth era melhor do que 7 filhos. E foi a alegria que ela saiu, voltou, sabe?
destruída, que ela disse, eu não sou mais Noemi, mas eu sou Mara, eu sou amarga. Era uma mulher amarga. E através de Ruth, Deus mudou a história. Então, Aleluia. é apenas não precisa de muita coisa, ela precisa de uma atitude diante de Deus. Você não muda somente sua história, mas a história da sua família. Aleluia. Aleluia. Que nós tenhamos mais Ruths nos dias atuais, sabe, Priscila? Que nós tenhamos mais Ruths, mulheres de atitude, mulheres de caráter, mulheres que temem ao Senhor, que servem ao Senhor, mulheres que têm disposição, mulheres que sejam leais, leais aos seus maridos, leais aos seus filhos. Isso faz toda a diferença. Como faz diferença para os dias atuais? Que nós tenhamos mais Ruths, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, a gente está chegando aqui já no finalzinho, Priscila, do nosso momento de hoje, da nossa live, do Falando Entre Nós. E eu queria aqui deixar registrado nesta live, tá? O meu agradecimento, primeiro, ainda não é a Priscila não, tá? Primeiro, a alguns cooperadores, cara, que têm feito total diferença na minha vida e na vida dessa página aqui. Deus tem levantado pessoas para nos ajudar. E eu sou muito grato em Deus por essas pessoas se dedicarem a me ajudar para a glória de Deus. Nós temos o Abimael Silva, meu amigo, que sempre me ajuda em muita coisa. Eu ainda estou tateando nessa parte técnica, de tecnologia, de Instagram, de internet. Então, ele me ajuda bastante, eu fico muito feliz por isso. E nós temos também o Eduardo Fraga, que ele faz as principais artes, né? As artes das lives da sexta-feira é feita pelo designer Eduardo Fraga. Quem puder aí, segue esse arroba. Ele é um profissional extraordinário, tem feito artes aí para as nossas lives de sexta-feira, cada uma mais linda que a outra. Eduardo, meu agradecimento, muito obrigado por sua disposição de estar aqui nesse projeto comigo. E tem uma outra pessoa que, cara, muito obrigado. Eu vou dizer aqui o nome dele, porque de fato ele tem sido um Caleb na minha vida. Tem sido Caleb. E ele já sabe quem é, porque ele está aí na live também. Quero agradecer a você, Kleber Binho, que tem sido um cara extraordinário. Todas as semanas, sem falta, ele está presente em todas as lives. Ele faz tudo que a gente coloca aqui na página, Priscila, de atividade, ele está lá presente, ele responde, ele curte, ele faz vídeo. E eu fico muito feliz por isso. Muito feliz mesmo. E agora eu quero registrar a minha gratidão à Priscila, que substituiu aqui a sua irmã, Andresa Vieira, substituiu a altura, Priscila. Muito obrigado, tá? Um bate-papo de Deus aqui, falando sobre Ruth, uma mulher que brilhou na sua própria época, com as suas atitudes, com a sua lealdade, com a sua disposição. E Priscila, uma mulher que brilha no tempo atual, uma profissional de ação social, que brilha, que trabalha, que é ativa no reino, uma apaixonada pela palavra de Deus. Como Priscila disse, nós já nos conhecemos há muito tempo. A gente só vai dizer data para não denunciar, né? A data, me ajude. Né, Priscila? Priscila, eu quero pedir para que você possa fazer as suas considerações finais, tá bom? Em nome de Jesus. Amém. Como vocês sabem, né? Eu nem sabia que ia entrar nessa live aqui. Eu ia só assistir a Andresa falando, na verdade. Aí quando chega umas 6 horas da noite, a Andresa, pelo amor de Deus, tu pode me substituir. Tá bom, Andresa, vamos lá, né? Foi a saúde de Andresa, uma coisa que apareceu. E eu agradeço a Deus pela oportunidade, né? Diz a cada pessoa que possa alcançar a palavra de Deus através do amor à palavra de Deus. Aleluia. E cada mulher que Deus colocou na Bíblia, acho que não só Ruth, como falou também de Docas e Raabe, Noemi, todas as outras que a Bíblia cita, ela tem uma história. E Deus não colocou nenhuma mulher na Bíblia por acaso. Não. Colocou aquela mulher para a gente aprender alguma coisa com ela. E graças a Deus porque está lá. Porque quando a gente olha, a gente diz, poxa, Ruth venceu isso, eu posso vencer também.
entendeu? Ou qualquer outra mulher da Bíblia, ela fez isso, eu posso vencer também. Ela suportou isso, eu suporto. E a Bíblia é o nosso manual em todas as partes. Ela nos conduz a chegar mais perto de Deus. Muito Aleluia. graça também pela oportunidade e pela confiança, né, de acreditar que eu fosse falar alguma coisa. Porque ele estava se organizando para falar sobre Isabel e de repente veio Ruth no meio do caminho. Então, obrigado também pelo convite, pela confiança que foi depositada de acreditar que ia sair alguma coisa. E Deus abençoe a cada um que entrou, a cada um que ouviu, que deu um assim. A Andresa aí está falando, obrigada. Nada, Andresa. Tamo junto. É família, é para isso mesmo. E que Deus abençoe, que essa página continue crescendo e alcançando várias e várias pessoas. Amém. Que a palavra de Deus. Se a gente conseguir, pelo menos, mudar a vida de uma pessoa, pelo menos já fez alguma diferença. Então, glória a Deus. Priscila, essa palavra que você liberou é a palavra que arde no meu coração. O meu sentimento é esse. Se uma única pessoa, posteriormente, nos procurar, mandar uma mensagem, me encontrar na rua e dizer, Josemar, como aquilo edificou minha vida, como aquela palavra, como aquele tema, como aquele momento fez algo diferente em mim. Deus falou comigo, Deus fez algo. Para mim, isso já é suficiente. Isso foi incrível. Então, aqui, o nosso intuito é exatamente isso, é falar entre nós sobre a palavra de Deus, nos edificar, crescer. E isso, para mim, é uma das coisas mais lindas que existe no Evangelho. Andresa Vieira, ela está aqui conosco. Eu quero agradecer a você, Andresa Vieira. Eu sei que você estaria aqui com o coração muito feliz, mas houve um imprevisto na área da saúde, mas ela está bem, não se preocupem, ela está bem, só não poderia estar aqui falando, porque ela é bem falante, viu? Ela fala muito, viu? Fala com muita Ela ganha de mim, né? Mas ela está bem, graças a Deus. Amém? Então, Priscila, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero agradecer a você que esteve aqui conosco do início até o final. Quero agradecer a você que esteve conosco só por uma passadinha. Não tem problema algum. Pode passar e ficar à vontade. E quero abençoar você que posteriormente vai assistir essa live no nosso canal do YouTube. Está lá no YouTube também, falando entre nós. Todas as nossas lives estão lá, do início até agora. E essa também vai para lá, para o canal do YouTube, tá bom? Então, se quiser assistir mais lives de participações que tiveram aqui no canal, no Instagram, passa lá no YouTube e assiste. Está tudo lá, em nome de Jesus. Amém? Amém. E para finalizar, em julho nós teremos o quê? Teremos uma nova série, dessa vez, Homens Notáveis. Teremos aqui grandes homens de Deus, pastores, amigos, homens de Deus, que vão estar aqui falando sobre homens notáveis na Bíblia, que chamam a atenção deles, a característica, o que eles fizeram, e vai ser algo incrível. Não perde não, tá? A partir do dia 2 de julho, teremos aqui uma sequência de 5 partes da série Homens Notáveis. E será incrível. Por hoje, Amém. Por hoje é só, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Amém? E até a próxima sexta, com mais uma Mulher que Brilha na nossa série. É a última parte da série. Teremos aqui mais uma Mulher que Brilha no tempo atual, falando sobre uma mulher que brilha lá na sua própria época. Então, chama mais alguém e vem. Tchau. Priscila, obrigado. Tchau. O tchau é com essa mão, né? Ninguém viu minha mão dando tchau. Tchau.